Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cores, mas mais especificamente em como escolher cores. Porque cores são coisas complexas, eu diria. Quando nós estamos falando de cores digitais, elas ficam ainda um pouco mais difíceis, porque elas acabam variando de acordo com o dispositivo que elas estão sendo exibidas. E não obstante isso, o próprio olho humano acaba enxergando cores diferentes de pessoas para pessoas. Então, escolher cores quando a gente está fazendo artes, quando a gente está fazendo pixel art, pode ser uma tarefa difícil. E é por isso que a gente vai falar sobre cores hoje, para mostrar para vocês que apesar de no começo ser um pouco complicado, com a prática e com o tempo a gente desenvolve e supera todas as dificuldades. Não existe segredo, eu vou falar pra você talvez vai assistir esse vídeo, vai ficar com a tua cabeça pensando em tudo que eu falei, mas mesmo assim você não vai virar um expert. Quando a gente tá falando de cores, a gente tá falando de muito estudo, de muita prática, porque as cores, elas são realmente mais complicadas do que todas as outras partes da pixel art. Inclusive, se você ainda não domina perfeitamente como fazer luz e sombra e como fazer bons contrastes, mesmo em preto e branco, eu recomendo que você não tente se aventurar ainda nas cores, porque quando a gente começa a colocar os dados, as informações digitais das cores, o desenho fica mais difícil de acertar. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima os vídeos que eu já falei sobre luzes e sombras aqui no canal, para que você domine essa área e quando chegar nas cores, você vai aprendê-las com muito maior facilidade. Porque quando a gente está falando em preto e branco, a gente só tem duas informações basicamente, o quanto de preto e o quanto de branco. Os tons tem, né? Que daí a gente tem o cinza. Mas quando a gente coloca as cores no meio, outros dados começam a interferir no tom da cor, no que é a cor. Quando eu falo de dados, eu estou falando só da maneira gráfica, da maneira da informática de formar cores. E existem alguns meios para a gente conseguir criar cores, para a gente conseguir diferenciar as nossas cores para colocar nas nossas artes. As duas mais comuns são a forma RGB, que contempla o quanto de vermelho, de verde e de azul tem a sua cor. As cores são selecionadas com essa relação dessas três cores, né? Conforme você tem esses dados diferentes, você vai ter uma cor diferente. E o outro método, que é o que eu vou falar nesse vídeo, a gente vai esquecer o RGB por hora, porque eu acho o RGB mais complicado e o segundo é muito melhor, que é o HSL ou HSB, que significa em inglês Hue, Saturation, Brightness ou Lightness, se for o L ou o B. Essa é a forma como eu escolho as minhas cores, eu escolho através dos valores HSL e eu quero explicar para vocês como usar esses valores, como você usar esses dados para conseguir construir boas imagens com cores que se tornem harmônicas. Então não se preocupe, fique calmo que no final das contas não é tão difícil. É claro que você vai precisar estudar, porque cores são coisas realmente complexas, mas não é nada que um estudo e uma prática não resolva. Então se você quer aprender sobre cores, já deixa um like aí no vídeo, porque este é um assunto difícil, eu tive dificuldades para preparar esse vídeo, eu espero que ele possa ajudar você. Então se ele te ajudar, deixa o like aí, deixa um comentário para mim e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, para você não perder nenhum vídeo e cada vez ter melhores resultados na pixel art. Mas vamos lá, olhem aqui a tela do meu computador então. Bom, mas antes da gente começar a falar dos valores HSL, primeiro eu quero que vocês deem uma olhada nessa bola roxinha aqui. Eu quero mostrar para vocês na prática do porquê que as cores elas são tão delicadas, digamos assim. As cores elas vão ser influenciadas de acordo com a cor que está do lado delas. Sozinhas as cores podem funcionar de alguma maneira, mas se a gente adiciona alguma outra cor diferente do lado dela, o resultado que nós temos no final é diferente. E é por isso que a gente tem que compreender os valores HSL ou qualquer outro tipo de valor, qualquer tipo de dado, para que a gente consiga aliar esse conhecimento numérico com o nosso conhecimento visual. Mas tá, olhem aqui então a bolinha roxinha. Aqui no fundo branco, essa bola está bem roxa, correto? Porém, se eu pegar aqui e pintar agora esse fundo com um roxo mais escuro, perceba que a cor dessa bola mudou. Ela não mudou, mas a percepção que a gente tem dessa bola, ela muda.
Talvez algum de vocês tenha percepções diferentes da minha, tenham percepções diferentes entre si, mas tem que concordar comigo que antes essa bola aqui talvez ela parecesse mais roxa. Olha como esse roxo está bastante presente, é uma bola bem roxinha. Já nesse segundo caso, a impressão que eu tenho pelo menos é que essa bola ficou um pouco mais cinza. Isso por quê? Porque agora tem uma cor muito mais saturada que está em volta dessa bola cinza. Então, quando a gente está falando de cores, a gente está falando de outros valores, outros dados, outras informações que vão influenciar no resultado final, e é por essa razão que você precisa compreender muito bem luz e sombra. Você precisa saber posicionar o contraste corretamente, posicionar as cores mais escuras com as cores claras nos lugares certos, para que quando você começar a estudar as informações sobre as cores, você não tenha tanta coisa na sua mente para te confundir. Porque as cores, elas são um pouquinho mais complicadas, como eu havia falado. Bom, mas vamos para o que interessa então. O que são os valores HSL? Eu vou abrir aqui essa ferramenta do Photoshop, que é a Matiz Saturação, porque ela reúne os valores HSL de uma forma visualmente didática e eu gosto dela. Aqui nós temos esses três valores. Aqui nós temos Hue, aqui nós temos Saturation e aqui nós temos Brightness. Só que a gente está vendo em português. Essa é a tradução de todas essas palavras que eu falei. Matiz é a tradução de Hue, Saturação e etc e tal. Bom, aqui nós temos essas três formas de conseguir uma cor diferente. A primeira delas é a matiz, que significa aonde está a nossa cor. Perceba que inicialmente a nossa cor ela estava posicionada no roxo, certo? Na parte roxa do círculo cromático, que eu já vou explicar para vocês. Então, a partir do momento que a gente mexe nesse Hue, a gente só está posicionando essa cor em uma outra cor. É complicado usar a palavra cor várias vezes, mas a gente em português não tem outra palavra melhor. Aqui no caso, a matiz só muda a cor, o posicionamento da nossa cor. Se eu deixar em preto e branco, inclusive, a imagem, e eu mexer aqui no Hue, você vai ver que nada mudou, porque a única coisa que muda é a cor. O matiz talvez seja a informação mais complicada dessas três, porque as outras elas são bem simples e vocês vão ver. A saturação nada mais é do que o quanto de cinza nós temos na nossa imagem, nós temos na nossa cor. Então quanto menor for a saturação até chegar a zero, você vai ter cinza. E quanto maior for a sua saturação, mais pura será a sua cor, ela será mais intensa, ela não terá cinzas para atrapalhar, digamos assim. Então a saturação é a quantidade de cinzas. E aqui a última informação, que é a luminosidade, aqui no Photoshop, ou pode ser brilho, ou pode ser enfim, significa o quanto de preto nós temos na nossa cor e o quanto nós temos de branco. Mas nós temos que ficar atento. Essa aqui é uma ferramenta do Photoshop. Se a gente estiver fazendo em qualquer outro software ou mexendo nos valores direto, não vai funcionar dessa maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o seletor de cores, que eu imagino que todos os softwares têm algum seletor de cores semelhante a esse, onde você possa partir de dados, né? Aqui nós temos todos os dados, o RGB, como eu havia falado, tem mais outros dois aqui, mas a gente vai ignorar tudo isso, vai ficar só com esses três, que é Hue, Saturação e Brightness, certo? Então tá, ali como eu havia mostrado, o Hue interfere só na posição da cor, correto? E a saturação implica em o quanto de cinza nós temos. Se eu diminuir aqui a minha saturação, você vai ver que esse pontinho aqui ele foi mais próximo do cinza. Se eu aumentasse, ela iria para o outro lado, correto? Agora, a luminosidade, ou brightness, quando a gente zera ela, ela vem para baixo nessa cadeia de cores. Ela vira preto porque qualquer posição aqui vai ser preto se estiver na última linha. Porém, se a gente aumentar a luminosidade ao máximo, ela não vai na diagonal na direção do branco, ela vai para cima, para a linha do branco, mas que não é necessariamente branco. Então, o brightness implica em o quanto de branco nós temos na nossa imagem. Porém, para ser branca mesmo, a gente tem que zerar a saturação, porque branco não é colorido, branco é branco, correto? Então, só fiquem atentos nisso, que o brightness 100% não vai ser branco. Ali na ferramenta do Photoshop era branco por causa que é um software de edição. Mas a gente tem que compreender que se a gente estivesse posicionando aqui estrategicamente, se a gente colocasse brightness, isso ia para cima, se a gente tirasse ia para baixo, se a gente colocasse saturação ia para a direita e para a esquerda. E basicamente nesses dois valores é bem simples mesmo. Se vocês repararem aqui, os dois estão em porcentagens. Você pode ter 100% ou 0% ou qualquer número entre esses dois números. Porém, já no Hue, ele é diferente. Você percebe que aqui tá em graus esse negócio. Putz vida, é uma coisa diferente, né?
Mas não é tão complicado assim. Por que que tá em graus? Por que que quando a gente vai mexer na cor, a gente tem até 360 graus no Hue? Isso se dá porque algum cara, em algum momento na história, separou a teoria das cores em um círculo. Segundo ele, nós temos cores que elas vão andando, vão se transformando, mas uma hora elas voltam a ser a mesma cor. Aqui no caso, a gente começa em 0 graus, que é a cor vermelha. E essa cor vermelha, ela vai encaminhar-se diante ao verde, depois ela vai ao azul, para depois voltar ao vermelho. Este é o caminho que ela faz. Percebe que o grau vai aumentando conforme a nossa cor vai se transportando de acordo com este círculo. E é exatamente por isso que quando a gente vem aqui e a gente aumenta o número de graus, essa cor vai mudar. Aqui a gente está no verde, certo? Se eu quisesse transformar essa cor em azul, eu teria que só aumentar a quantidade de graus. Aqui eu vou aumentar uns 100 graus para ver como é que fica e eu acho que vai dar certo. Olha só, 100 graus ela já veio parar no azul. Você tem que entender que quanto maior for sua quantidade de graus, mais a sua cor vai estar andando neste sentido. Mas não se preocupe, na prática você não precisa ter tudo isso em mente, toda essa parte em mente, mas é importante que você compreenda. Aqui eu vou mostrar para vocês só rapidinho como é que se dá essa transformação na prática. Eu peguei aqui um tom de vermelho, que é um tom bem mediano, eu diria. Se a gente abrisse aqui no seletor de cores, ele estaria mais ou menos... ele não está tão na metade, mas ele é um vermelho que não está nem tão saturado, nem tão cinza, nem tão escuro, nem tão claro, certo? Então o que a gente vai fazer? Aqui eu só vou mostrar para vocês como essa relação funciona de forma simples. Eu vou aumentar a saturação em 100 aqui, vou deixar 100%. Eu só mexi na saturação e olha a diferença que a gente tem deste vermelho para esse, certo? Isso foi simplesmente aumentar a saturação. Mas eu poderia achar, talvez eu estou gostando da saturação desse vermelho, mas eu precisava que ele fosse um pouco mais escuro. Então eu vou vir aqui e vou diminuir esse brightness para 50, porque eu quero um vermelho mais escuro. Vou dar OK, vou pintar e pronto, eu tenho um vermelho mais escuro que é exatamente o mesmo vermelho que esse, só que com mais preto. Provavelmente, quando a gente estiver trabalhando, a gente não precisa pensar tanto nisso, a gente pode ir se baseando no olho aqui, buscando esses valores. Mas é importante você compreender essas diferenças aqui, para na hora de você construir uma paleta que funcione, ela consiga combinar todas as cores entre si sem que você tenha problemas. Uma boa paleta, ela é uma paleta bonita visualmente, mas quase sempre ela é matematicamente correta, ela funciona, os números estão conversando entre si. Nós temos valores que se conversam e não valores totalmente distantes. Se eu pegasse, por exemplo, um vermelho aqui extremamente saturado e pintasse essa lateral, e depois eu viesse aqui, tá, agora eu quero um roxo do lado, eu quero fazer um céu, mas eu faço esse roxo extremamente cinza. Talvez as cores não conversem no final do teu resultado, depende, não estou falando que isso é errado, mas talvez elas não conversem. Então quando você estiver fazendo paletas, você tem que ter esses valores em mente. Não se preocupe porque eu vou fazer um vídeo só sobre como fazer paletas, mas eu preciso que você compreenda muito bem isso aqui que eu estou falando. Correto? Então, em essência, os valores HSL eles só vão transformar esses quadrados, as nossas cores, através de alguma direção. A gente pode usar até o raciocínio lógico para fazer essas transformações. Eu acho que esse vermelho está muito morto, então eu vou aumentar a saturação dele um pouquinho e assim a gente vai. Por exemplo, aqui eu só construí uma pequena relaçãozinha para vocês verem como é que isso funciona. Aqui nós temos, desse lado aqui, um vermelhinho neutro, que é aquele vermelhinho que eu tinha feito. E daí depois eu aumentei a saturação dele e esse vermelhinho se transformou nesse vermelho intenso aqui, certo? Este vermelho é este vermelho aqui, só que com mais saturação. Já esse de baixo, ele é esse mesmo vermelho daqui de cima, só que com menos luminosidade. Perceba que com esse vermelho eu consegui criar estes dois. E no caso esse vermelho aqui, seria só a junção desses dois vermelhos. O caminho podia ser dois, eu podia ter pego essa cor e diminuído a luminosidade até virar isso, ou eu poderia ter pego este vermelho e aumentado a saturação para ele vir até aqui. Então no final, é esse tipo de relação que a gente acaba construindo uma paleta interessante. Aqui, só de olhar esses vermelhos, talvez nós já tenhamos uma primeira paleta que possivelmente poderia ser usada num desenho. Aqui eu peguei e fiz o caminho inverso, só para vocês verem, desse vermelho indo para a direção mais clara, esse vermelho indo para o cinza e diminuindo um pouco o brightness. Aqui nós temos a mesma relação, esse vermelho virou esse vermelho virou esse, que depois virou esse, ou poderia ter sido esse que virou esse e depois virou esse. A questão é que
Os valores sendo modificados com cuidado e com estudo vão te trazer possíveis palhetas diferentes. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui agora de uma forma mais prática ainda, um desenho, porque quadrados são chatos e talvez seja difícil de compreender por eles, né? Então eu desenhei aqui um dragãozinho. Perceba que eu usei basicamente as mesmas cores desses quadrados que eu havia mostrado para vocês. Eu usei praticamente as mesmas cores. Eu fiz algumas alterações em alguns momentos, só para ficar um pouco melhor na questão de contraste visto em preto e branco, porque essas cores elas não estavam tão contrastadas assim. Então eu só mexi um pouquinho no contraste delas para conseguir um resultado legal. Aqui também eu criei essa corzinha mais clara, que ela significa essa partezinha de tecido da asa do dragão. Tecido não, né? Sei lá o que é isso aqui, seria essa escaminha. Enfim, aqui nós temos esse dragãozinho construído através dessas cores, dessas mudanças que eu fiz nesses quadrados. Só que se vocês estão atentos, vocês vão perceber que nessas mudanças, os únicos valores que eu mexi foram na saturação e no brightness. Eu não mexi no hue. Porém, quando a gente está desenhando, se eu fosse falar para vocês que a alteração mais importante para a gente conseguir um resultado legal é o hue. O hue cria resultados totalmente originais, totalmente dinâmicos. Nós não podemos nos prendermos a um mesmo lugar do hue. Se a gente pegar aqui esses vermelhos, por exemplo, aqui eu vou abrir o seletor de cores. Esse vermelho mais escuro está em 350 graus. Esse aqui está em 351, esse 350, esse 350, esse 350. Perceba que o hue não mudou nessas cores. E por essa razão, nós temos muito vermelho nesse dragão. E isso não é tão bom assim. É claro que isso não está errado, se você gosta desses resultados você pode fazer, às vezes você usa desses resultados para conseguir coisas específicas, mas no geral você tem que ter noção que a sua rampa de cores, do tom mais escuro até o mais claro, tem que ter alteração do hue, como neste exemplo aqui. Olha só, é praticamente o mesmo dragão, eu só mudei, a única diferença que teve foi no hue. Agora, do vermelho, ao invés de clarear por vermelho, nós estamos clareando vindo em direção ao amarelo. E a mesma coisa para o outro lado, só que ao invés de ir para o amarelo, nós estamos indo para o roxo. Essa pequenina diferença de fazer uma rampa de cores onde o hue não estivesse só no vermelho, porque se eu pegar aqui vocês vão ver, ó, antes estava em 350, agora o hue está em 0, aqui ele está indo para 17, aqui ele está em 300, enfim, né? Tá confuso porque a gente chega no final e reseta, né? Mas olha só como a gente tem diferenças cruciais. Aqui a gente tem 27 e aqui vai para 42, é quase 20 graus de diferença, né? Então, ter essas mudanças no hue vão causar resultados um pouquinho mais legais. E daí talvez você esteja se perguntando por que eu puxei pro claro, pro amarelo, e pro escuro eu puxei pro roxo. Isso eu só estou seguindo uma lógica de que na vida real, basicamente, na maior parte das vezes, os tons mais claros que a gente vê, eles tendem a ser puxados pro amarelo, talvez por causa da luz do sol, eu não sei, e os tons escuros tendem a ser puxados para o roxo. Então, se a gente traçasse uma linha aqui, a gente teria os tons mais claros concentrados aqui e os tons mais escuros concentrados neste lado. E daí, então, como eu estava no vermelho, a única coisa que eu fiz foi caminhar este vermelho conforme ele ia clareando para a direção do amarelo e escurecendo eu fui para a direção do roxo, porque no geral assim funciona melhor. Mas isso não te impede de você pegar e fazer sombras totalmente customizáveis. Às vezes você tem o vermelho aqui, como no dragãozinho, e eu quisesse, por exemplo, ao invés de fazer essa sombra roxa, eu faria essa sombra amarela. Só que vocês vão ver uma coisa interessante aqui, que se eu pegasse o amarelo e pintasse, ele ficaria mais claro, porque por natureza o amarelo é mais claro que o roxo e o vermelho. E daí se eu quisesse sim insistir no amarelo, eu teria que escurecer ele um pouquinho mais. Só que daí isso aqui já não seria amarelo, seria marrom. Funcionaria da mesma forma. Então é tudo questão de você experimentar, de você descobrir os resultados que você acha mais legal. Mas está continuando aqui mostrando esse dragãozinho, então. Aqui eu mostrei para vocês uma diferença de um dragãozinho com as variações do hue. Mas vamos ver algumas variações de saturação e de brightness também para entender no desenho como que os resultados
ficam no final, né? Digamos que esse meu dragãozinho aqui ele estivesse muito saturado, eu não quero esse dragão saturado, eu quero uma versão dele um pouco melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei e dessaturei as cores claras, né? O vermelho continua e praticamente igual, mas conforme a cor ia clareando, eu fui tirando saturação dela. O contrário, conforme ela ia escurecendo, eu fui colocando mais saturação. E esse foi o resultado que eu tive. Esse aqui era um dragãozinho totalmente saturado, com todas as cores saturadas. Agora esse é um dragãozinho com as cores escuras, saturadas, e as claras, dessaturadas. Olha só como a gente já teve uma diferença legal. Mas tá, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse trabalhar cores claras, bem saturadas, e cores escuras, menos saturadas? O resultado seria este daqui. Olha só como os amarelinhos e os laranjas aqui da cara dele ficaram muito mais intensos. Em compensação, essa sombra aqui das costas, esses dois tons escuros, ficaram muito mais acinzentados. E essa foi a variação que a gente teve neste dragãozinho. Primeiro a gente teve um dragãozinho totalmente saturado e agora esses dois estão invertendo entre cores claras saturadas e cores escuras dessaturadas. Mas e se eu quisesse fazer tudo dessaturado? Eu poderia também. Aqui agora neste caso a gente tem todas as cores sem saturação. Sem não, com pouca saturação. Se a gente comparar com o dragãozinho que a gente fez só a mudança do Rue, mas está bem saturado, olha só como ficaria o resultado dele mais dessaturado. Então aqui eu mostrei para vocês 4 variações possíveis de dragões, na verdade 5, porque a primeira a gente não tinha mexido no Rue. A gente tem variações entre usar tons mais saturados, tons menos saturados, mudar o Rue e usar cores escuras. No geral, né, para fazer esses dragões eu não mexi tanto no Brightness, eu só mexi na saturação e no Rue dele. Mas olha só que interessante, só pelo fato de eu mexer no Rue e mexer na saturação, o quanto de dragões diferentes eu poderia ter, o quanto de resultados diferentes eu poderia ter só mexendo nesses valores. Se eu quisesse mexer no Brightness das cores, eu poderia também. Só que a partir do momento que eu mexesse nos Brightness, eu estaria, né, mexendo nos contrastes desses dragões. Então é por isso que eu falo que é importante você entender de luz e sombra, entender de contraste antes de vir fazer cores. Porque é um passo anterior e se você quer subir essa escada direito, não pule degraus. Mas enfim, olha só o quanto de dragão diferente a gente tem só mudando os valores HSL. E a magia da coisa é que nenhum desses dragões está errado. Todos eles estão corretos, todos eles funcionam. Então isso permite com que a gente trabalhe da forma que a gente gostar mais. A gente só tem que lembrar que cor é sentimento. As cores vão ditar o sentimento, vão ditar a harmonia do ambiente da nossa arte, da nossa animação ou do nosso jogo, quem sabe. As cores têm este poder. Então esta variação entre saturação e Rue, né, como a gente trabalha essa harmonia de cores, até mesmo como a gente trabalha os contrastes, vai causar sentimentos, vai causar sensações diferentes em quem estiver observando a nossa arte. Então a gente tem que só ter isso em mente, que se a gente está fazendo sombras corretas, se a gente está respeitando a perspectiva de todas as coisas, como eu havia falado no vídeo de como estudar pixel art, a parte das cores acaba sendo uma parte bem artística e de opinião pessoal, onde o que é certo é o que serve para você. Bom, primeiramente eu quero que vocês internalizem o que é HSL, eu quero que vocês façam experimentos brincando só no HSL para entender como eles funcionam, para que mais para frente a gente consiga avançar nessa conversa sobre cores. O vídeo de hoje era para falar justamente sobre isso, para introduzir o HSL, se vocês não conheciam, e para incentivar o estudo e a prática dele. Então se você ainda tiver alguma dúvida a respeito de cores, deixa aí nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível, mas eu digo já que esse não é o único vídeo de cores que eu vou fazer, eu ainda tenho vários, tem muita coisa para ser falada. Então se você quiser deixar aí nos comentários o que você tem dúvida, eu posso talvez já encaixar nos próximos vídeos e a gente pode ir se entendendo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí para me dar uma força, porque esse vídeo foi ligeiramente complicado para fazer, mas eu espero que ele tenha ajudado cada um de vocês.
Então, se você não é inscrito ainda também e assistiu esse vídeo inteiro, você nem tem mais o porquê não se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho aí para que no próximo vídeo você esteja preparado para receber mais conhecimento. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, pessoal. Passar bem e até o próximo.